Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, o nosso assunto será as consequências da guerra na Europa. Por aqui tentaremos entender como o conflito entre Rússia e Ucrânia pode afetar a vida de todos nós, inclusive aqui em Porto Alegre. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje de forma virtual o Renan Rain dos Santos, que é analista de relações internacionais da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Olá, Renan, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Olá, Matheus. É um prazer, uma honra participar do TV Câmara Entrevista para falar de um assunto que certamente é o principal assunto que temos no momento no mundo e que para nós da agricultura é extremamente relevante também. Também participa da nossa edição de hoje o economista Davi Fialkov, ele que é professor na Faculdade Dom Bosco aqui em Porto Alegre. Olá, Davi, seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista, tudo bem? Olá, muito obrigado pelo convite para estar aqui nesse programa, é uma honra para mim, o tema é extremamente oportuno, tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil, com reflexos no Rio Grande razoáveis. Eu começo saudando a presença dos nossos especiais convidados e, de imediato, eu pergunto para o professor Davi como e por que um conflito que acontece na Europa, do outro lado do mundo, pode afetar tanto a rotina de todos nós, tanto no Brasil e também falando do nosso estado, aqui em Porto Alegre também. Certo. Acontece o seguinte, esse conflito, por mais que ele seja circunscrito, tá, à região do leste europeu, né, praticamente o nordeste europeu, tá, na verdade ele acaba influindo aqui, mas eu diria, eu arrisco dizer que influi mais negativamente, isso eu tenho certeza, mas influi mais pelas sanções do que pelo conflito em si. Porque, veja, no momento que os Estados Unidos, porque evidentemente que um país não deve invadir outro, né? É uma norma das relações internacionais, cada nação tem direito à sua autodeterminação, então invadir um país não é algo que possa ser aceito, então pode ser, de fato, criticada essa atitude. Agora, o que eu questiono são essas sanções econômicas colossais. Porque, veja, o problema é que essas sanções rebatem sobre a economia mundial, e especialmente sobre nós. Porque a nossa economia, o Brasil, já vinha começando o ano, antes dessa guerra, de lado. Tá? As previsões para 2022 eram negativas, inclusive do economista-chefe da Farsul, eu estava analisando, se referindo especialmente à falta de poder aquisitivo, à queda da demanda, os fatores de inflação, gargalos na oferta, ou seja, tu não tem insumos na indústria, então várias áreas, e mais a estiagem aqui no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas a estiagem principalmente aqui. Isso aqui agravaria bastante as condições de toda a economia. O Instituto, o IED, Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, ele já registrou que o ano começou negativo. Janeiro foi um dado negativo para a indústria e um dado negativo para o PIB. Hoje o Banco Central está declarando isso, que de fato o PIB foi negativo, iniciou o ano negativo. Ou seja, são dados, isso antes, esse mês é de hoje, mas esses dados eram antes da pandemia, desculpa, da pandemia, antes da guerra. Tá? E o problema é que exatamente a economia europeia, a economia americana, a economia chinesa e a brasileira e o mundo inteiro estava arriscando algum grau de recuperação, aqui com dificuldade. Tá? Depois eu quero analisar melhor. Mas no momento que tu bloqueia tudo da Rússia, tu bloqueia a nossa negociação com eles. Ou seja, no momento que tu tira eles, por exemplo, do SWIFT, o SWIFT é o órgão internacional que faz todas as
compensações, as transações eletrônicas interbancárias, tá? De todos internacionais, tá? Tirar a Rússia desse órgão, que eu acho um equívoco, porque isso nos tirou também a possibilidade de continuar comprando os bens, especialmente fertilizantes, né? A gente importa boa parte dos fertilizantes de lá. Então, não só a gente não consegue comprar, como também não consegue vender. A gente vende muita coisa para lá também. Tá? Então, isso impacta. E o impacto é imediato. As correias de transmissão dessa crise, especialmente com as sanções, o que vai acontecer? Uma economia, em geral, atividade econômica, ela precisa de tranquilidade, uma serenidade. A turbulência, ela é ruim. E no momento que a reação, eu tenho a impressão que a reação foi maior do que o fato, né? Mas tem a invasão e tem a reação norte-americana, principalmente, e europeia também. Eu acho que isso aí vai o que gerar uma redução, uma retração na atividade econômica. Eu já tinha dito isso outro dia, né, na aula. Eu já vou concluir o raciocínio por enquanto, tá? Mas só quero dizer o seguinte, já tinha dito isso e hoje saiu publicado, aliás ontem, tá? Que a OCDE prevê que a guerra vai gerar uma retração de 1,5 pontos percentuais na atividade econômica da União Europeia. Evidentemente, e inflação. No momento que isso acontece, reduz a nossa exportação, reduz a nossa atividade, reduz a atividade econômica da China, que também reduz todo o resto. Tá? Sem falar que eu nem falei o dado mais importante, a Rússia é um dos principais exportadores de petróleo do mundo. No momento que tu bloqueia isso, tu vai gerar falta do petróleo e os preços dispararam. Então, interessa a todos que a guerra termine o quanto antes. É preciso ter uma solução negociada, isso interessa especialmente para nós brasileiros. Perfeito, professor Davi. É importante, em meio a esse cenário de dúvidas e incertezas, a gente começar falando um pouco dessa visão macro, desse efeito cascata causado na economia do mundo todo após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, Renan, aproveitando a sua formação acadêmica e também a sua vasta experiência já junto à Farsul, a gente tem acompanhado que o preço de várias mercadorias e também das chamadas commodities já aumentaram ao redor do mundo. Eu lhe pergunto quais alimentos já reproduzem esses valores mais elevados e como isso deve afetar o agronegócio aqui no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul. Bom, perfeito, Matheus. Como é que isso nos afeta diretamente nessas cadeias do agronegócio? A Rússia, como o professor já falou anteriormente, é um tremendo player nesse mercado de fertilizantes. Cerca de 22,5% dos nossos fertilizantes importados vem da Rússia. E a Bielorrússia também, também é um outro fornecedor importante. Também são importantes aí a Rússia e a Ucrânia juntos, são importantes no mercado de trigo. Eles exportam cerca de 30% do trigo do mercado mundial. E como isso vai nos afetar? Bom, eu diria que o trigo, nós não somos autossuficientes na produção de trigo. Nós precisamos importar trigo sempre. Então, cotações internacionais vão aumentar. Naturalmente, o preço do trigo que a gente vai importar vai aumentar. E, naturalmente, o preço de todos os subprodutos que são feitos com trigo, do pão à massa, vai aumentar. Um exemplo que eu vi ontem, navegando na internet, o Egito já está com um princípio de crise de abastecimento de trigo. Já estão com seus estoques acabando, e são clientes importantes desse mercado russo e ucraniano, e já está se fomentando lá uma pequena crise, que conforme o tempo vai passando, aumenta, por óbvio, né? Nesse fornecimento de trigo para a população deles. E se falta 30% da minha oferta de trigo no mundo, os mercados vão se reorganizar para disputar os 70% restante. Então, por isso o aumento de preço, né? E uma corrida aí em busca de trigo. Parece que nós temos um acerto bastante sólido aí com a Argentina nesse sentido.
de não faltar, mas o preço certamente será mais alto. Outro ponto importante são os fertilizantes. Conforme eu disse, 22,5% vem da Rússia. No nosso consumo interno de trigo, de fertilizantes, perdão, 85% são importados. Então, quando tu tira desses 85%, a Rússia e a Bielorrússia também, podemos ter problemas nesse fornecimento. Claro que isso depende da duração do conflito, se o conflito se alonga ou não, se temos uma solução diplomática ou não, que temos várias notícias de que talvez esteja se encaminhando, mas aí vemos algumas ações contrárias nesse sentido. Então, uma situação bastante incerta. E só para pontuar, eu tenho alguns números aqui. Por que é preocupante um eventual desabastecimento de fertilizantes? Eu peguei com meus colegas da assessoria econômica esses seguintes números aqui, sobre o nosso custo de produção das nossas principais lavouras aqui do estado. Então, como é que é a participação do fertilizante no custo de produção? Na soja, é 33%. No milho, é 45%. No trigo, nossa safra de inverno, que vem logo mais, que o plantio começa aí, a safra de inverno começa em torno de maio, é 39% no trigo, e no arroz, 24%. Então, realmente da nossa conta, para fechar a conta do produtor, o fertilizante é uma parte essencial. E, bom, então eu vou fazer uma lavoura com menos fertilizantes. Aí eu tenho uma queda de produtividade, eu diminuo o tamanho da nossa produção. E isso também não é positivo. Então, por isso nos preocupa bastante esse conflito. Tanto pela questão dos grãos, e o professor pode explicar muito melhor do que eu, que existem produtos substitutos para o trigo, que também vão aumentar pelo aumento da cotação do trigo. Então, o trigo está caro, eu vou consumir mais arroz. Bom, vai aumentar a demanda de arroz, o preço do arroz também sobe por tabela, e diversos outros produtos que são substitutos do trigo. Então, isso nos preocupa, a cotação das commodities, dos grãos, e os fertilizantes também. Perfeito, obrigado, Renan. Agora, professor Davi, fazendo uma relação com o finalzinho dessa última fala do Renan, onde ele trata das lavouras com a utilização menor de fertilizantes como um recurso para tocar adiante a produção. Eu gostaria de fazer uma relação das lavouras menos atrativas com esse cenário de incertezas e de geração de desconfiança para os investidores. Como isso afeta os investimentos, já que os investidores irão ver que a lavoura não deverá ser tão produtiva como quando ela tem abastecimento de fertilizantes em abundância. Exato, boa levantada de bola. O Renan falou bem, né? Isso vai gerar um efeito em outras áreas, outras esferas da produção. Porque se falta o trigo, vai aumentar a procura pelo milho, por exemplo, pela soja. Então isso vai inflacionar também esses. Claro, o produtor pode ficar feliz porque vai aumentar o preço. Então tem o que eu digo é o efeito duplo, tá? Dois sentidos. Mas eu penso que nós vamos ser afetados mais pela queda da quantidade do que pela subida do preço, tá? Essa é a estimativa que eu estou fazendo e eu vi alguns fazerem. Claro, é difícil saber. Mas o fato é que tu vai ter um impacto inflacionário no mundo, no Brasil e no mundo inteiro. Isso é certo, isso é indiscutível, né? E os investidores, eu me refiro aqui ao investidor da área produtiva, não o investidor o especulador, tá? Porque às vezes muito capital gira na esfera financeira e não alimenta a produção. Esse é que é o problema. Às vezes o dinheiro foge para essas áreas especulativas e falta para as áreas produtivas. Mas eu me refiro, por exemplo, a esse problema, eu acho ruim essa questão dos caras estar utilizando um órgão internacional, que é um órgão técnico, que é o SWIFT, esse de transações bancárias internacionais, como uma forma política, né, de pressão política. O que isso está acontecendo? O que isso está ocasionando? Estão surgindo, isso está furando em outros lugares. Está furando. Agora, a Índia
que é um dos maiores países do mundo, cresce sem parar. Eu estou dizendo para vocês, a Índia vai passar da Inglaterra daqui um pouco. Tá? A maior refinaria de petróleo da Índia, a Indian Oil Company, acabou de fechar um contrato de importação de petróleo russo de 3 milhões de barris. Agora, eu quero nem saber se tem guerra, boicote, não sei o que. A Índia não entrou no boicote, Paquistão não entrou, China não entrou, Arábia Saudita não entrou. Vários países importantes do mundo não entraram nessas sanções econômicas e estão buscando saídas, inclusive outros meios de pagamento. Sair do SWIFT. Tá? A Europa já criou na época da questão do Irã, para poder continuar negociando, porque França e Alemanha têm muitos negócios dentro do Irã, então eles queriam continuar as transações. A China criou uma moeda virtual que tem alguns parceiros na Ásia que fazem. Aliás, interessante, eu fiquei sabendo, você sabe que a China fez uma moeda, você sabe, tipo essa moeda Bitcoin, né? Só que é um Bitcoin estatal, tá? Uma moeda virtual, o e-yuan, tá? E eles já fizeram forma de teste desde 2016. E já tem não sei quantos, 30 e tantos milhões. Na China é pouquinho, mas é... Mas os atletas que foram agora nas Olimpíadas, eles ganharam créditos em e-yuan no seu celular. Do Banco Central chinês. Então, para atletas e os seus treinadores, as equipes, né, de todo mundo que foram lá, e para gastar isso lá como é que assim, em contas deles, claro, bens locais, o chinês ganha com isso, porque vai ativar seu comércio. O que eu quero dizer é o seguinte, o mundo, a Ásia já está se acostumando a usar outros meios de pagamento que escapam desse SWIFT. Está entendendo? Então, o Brasil poderia, talvez, utilizar um outro meio, não sei como ainda, tá? Eu acho que pode viabilizar uma triangulação para importar coisa da Rússia. Eu acho, tá? Eu acho que inclusive já estão estudando. Tá? Pelo que eu vi, já tem gente estudando isso em altas esferas do negócio, de traders, tá? Porque esse problema do fertilizante não é brinquedo para a nossa economia. E só registrar uma outra coisa que eu, de fato, aqui eu não estudei de novo esse assunto, faz tempo que eu não olho, mas nós já fomos importantes produtores de fertilizantes. A Petrobras tinha uma subsidiária que produzia fertilizantes. Nunca fomos autossuficientes, mas isso desde o Getúlio existia essa preocupação em o Brasil ter um razoável grau de autonomia ou de abastecimento de fertilizantes. Que isso se abandonou, foi abandonado nos últimos anos. Né? Pararam, eu não sei, eu não acompanhei mais isso, eu gostaria de dar uma revisada nesse assunto, eu não tive tempo para preparar para o programa, mas eu vou dar uma olhada melhor. Tá? Eu não sei, talvez o Fernando ou algum economista da Farsul possa me ajudar mais nisso. Quando nós já tivemos capacidade de produção, aqui, coisa de fosfato, de fertilizantes no Brasil. Tá? Então, assim, de fato, toda a repercussão ela no sentido de conter a atividade econômica. Então, eu acho que essas sanções elas estão rebatendo contra quem está fazendo, não só para nós, porque o russo está conseguindo furar isso. Mas vai sobrar para nós brasileiros, vai sobrar para o africano, vai sobrar para um monte de gente. Eu acho que quem está mais contente com isso são os países da Ásia, né? Que estão sentindo que eles continuam fazendo negócio lá. Tá? E a gente aqui está sendo fortemente atingido, a Europa está sendo muito fortemente atingida, então interessa para nós o quanto antes que se resolva esse conflito. Interessante que ontem, quando o barril já tinha chegado, estava quase em 130, 129, chegou a picos de $150 o barril. Ontem, quando deu notícias de que tanto Rússia quanto Ucrânia davam a ideia de que as negociações estavam avançando, o preço caiu. O preço do barril caiu. Hoje, quando a coisa parece que está meio empacada, o preço está ali parado, meio oscilando, sobe e desce. Estava olhando hoje. Uma hora desceu, outra hora subiu, 5% às 8h30 da manhã. Mas é isso, então o impacto para nós não é bom. Interessa terminar a guerra de uma forma assim, uma solução negociada. Deixa a Ucrânia fora desse jogo, não precisa nem se aderir nem à Rússia e nem à OTAN.
Deixa o player depois decidir com o tempo, mas deixa as coisas calmas, deixa uma zona de exclusão, é melhor para todos, suspende esse negócio imediatamente, porque é do interesse internacional, do interesse do Brasil, do interesse da América Latina, da Ásia, da África, de todo mundo. Eu acho que senão nós vamos criar práticas interessantes. O editorial do jornal O Globo, inclusive, criticando esse uso político do SWIFT, viu, pessoal? Não é brinquedo, esse é muito grave. Eu acho que os americanos não são santos nesse jogo, né? Eles querem quebrar o russo. Eu acho que não é interesse nosso quebrar o russo. Tem que pedir tirar o russo de lá, né? Fazer o acordo, né? Para ele sair da invasão. Mas é isso. E Renan, ainda falando em cima desse sobe e desce de preços regulatórios, em cima da fala do professor Davi, que nos trouxe sobre o SWIFT também, de como o mercado internacional tem operado em relações às sanções que foram impostas pela Rússia, à Rússia por outros países, na verdade. Como o governo brasileiro trabalha, se é que o governo brasileiro, o governo federal, possui algum tipo de estoque desses produtos, dessas mercadorias como fertilizantes, trigo, entre outros, para poder abastecer o mercado interno. Existe uma previsão por quanto tempo o governo poderia abastecer o mercado interno e suprir esse problema de o Brasil não precisar buscar esse produto em outros países, já que a demanda vai aumentar e, por consequência, o preço também. Certo, Matheus. Existe uma associação chamada ANDA. É a ANDA, A-N-D-A, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, que é a associação que detém, assim, eu diria, os números do mercado de fertilizantes. Segundo a ANDA, o estoque de fertilizantes brasileiro nós temos para até junho. Até junho nós temos fertilizantes. Segundo o Ministério da Agricultura, nós temos fertilizantes até outubro. Então, um lado que quer, né, não causar pânico e um lado que tem provavelmente algum interesse em vender mais fertilizantes e adubos, né? Então, na minha opinião, no meio dessas dois, de até quando nós temos fertilizantes. E, de novo, tudo depende de quanto tempo o conflito vai durar, porque uma coisa eu concordo sempre com o professor, que é se o conflito se alongar, se estender, provavelmente serão criadas rotas de triangulização desses produtos russos, muito provavelmente pela China, e que já tem experiência com isso, inclusive, que nós conhecemos a relação quase umbilical que a China tem com a Coreia do Norte, de conseguir suprir a Coreia do Norte e fazer exportações dos produtos da Coreia do Norte também. Então, a China provavelmente poderia fazer esse papel de triangular os produtos russos. Claro que tu perde numa triangulação, né? O produto acaba ficando mais caro, tu tem um atravessador, aumenta a logística, tudo complica. Mas provavelmente não se... que eu acho improvável que o conflito seja de extremo longo prazo, essas cadeias russas provavelmente se organizariam assim, e hoje ainda mais fácil com toda a questão de bitcoins, moedas virtuais, que nem o professor mencionou, elas facilitam bastante esse tipo de coisa. Um ponto que eu havia me esquecido, que também que vai nos afetar a agropecuária de maneira direta, é a questão dos preços internacionais do petróleo, né? Os valores aqui dispararam quando houve o aumento do barril do petróleo, porque o nosso preço interno está atrelado ao preço externo do petróleo. E para a agricultura tudo vai diesel. Tudo que eu vou fazer na agricultura, eu preciso de diesel. Desde a caminhonete que eu preciso para andar pela propriedade, para cima para baixo, para ver como é que está a minha produção, do caminhão que vai transportar e fazer o frete dessa produção, até as máquinas agrícolas todas, é tudo com diesel. Então aí também outro impacto no custo de produção tremendo, que é em cadeia, e preocupa bastante a questão do frete, né? Porque isso vai tirar essa questão ainda em cima de uma estiagem que nós enfrentamos,
tudo isso vem de uma maneira que compõe negativamente tudo isso. E professor Davi, falando ainda dessas sanções impostas à Rússia pelos demais países, o Brasil adotou uma posição mais neutra em relação ao conflito na Europa. Então eu lhe pergunto qual a importância para o nosso país de se manter uma boa relação comercial com os países do leste europeu. Interessante, isso é uma tradição da Itamaraty desde o Rio Branco, tá? Desde o século XIX. O Brasil mantém um razoável equilíbrio, e por isso que sempre foi respeitado e é respeitado nos órgãos internacionais por essa qualidade, que nos últimos anos andou meio que arranhando um pouco isso, certo alinhamento meio automático, aí um período aqui do nosso presidente com o Trump, que foi completamente fora da curva da história brasileira, nunca houve isso, né? Ao mesmo tempo, o que a gente está verificando é que tem em nosso nesse período, não interessa para nós que esse conflito se prolongue mesmo. Porque, veja, eu quero chamar a atenção assim, o que vai nos atrapalhar a nossa economia? Pensando não só amplamente, pensando aqui no Brasil, tá? Brasil e Rio Grande do Sul também. Tá? Por que a economia brasileira estava sofrendo estava tendo dificuldade de crescer antes dessa guerra? Quais eram os fatores? Inflação, tá? Que tranca a atividade econômica, reduz o poder aquisitivo. Gargalos na oferta, ou seja, falta de insumos em várias áreas, chip para automóvel, um monte de coisa. Tá? E queda, renda baixa do consumidor, das famílias. Tá? Baixa renda das famílias, desemprego, baixo salário. Tá? Isso aqui estava no mercado interno frio, não aquecido. Tá? Isso já estava acontecendo antes da guerra. Com a guerra, tu aumenta esses fatores, porque o que é o petróleo? Os fertilizantes são mais gargalos na oferta, porque eles entram não só para a nossa combustível do automóvel, eles entram nas cadeias produtivas que usam os combustíveis. Tá? E às vezes não só na produção do produto, mas do insumo que vai no produto, ou seja, ele incide mais de uma vez. Tá? A mesma coisa o trigo. O trigo, no momento que começa a faltar, ele vai subir de preço. O trigo entra na cadeia de produção do quê? Do pãozinho que a gente consome no dia a dia. Ou seja, a inflação do consumidor, especialmente da baixa renda, essa aqui é que tem sido a mais prejudicada, vai ser, de novo, altamente prejudicada, impactada por isso. E o trigo entra nas massas, entra em biscoitos, ele entra em vários outros produtos industriais, da agroindústria, vamos dizer assim, agroindustriais, né? Então nós vamos ver ou seja, aqueles gargalos que estavam acontecendo, voltaram, estão aumentando, entende, de problema, porque os efeitos do trigo, do combustível, desses gargalos da oferta, tudo isso vai impactando. E mais, quando tu tem um impacto, um dos principais motores da economia mundial, que é a economia europeia, reduz sua atividade econômica, né? Isso afeta todo mundo. A China exporta menos para lá, Estados Unidos, e recebe menos de lá, e nós também, ou seja, cai tudo. Nos afeta pela relação da atividade econômica. Então, ou seja, ela é multiplamente negativa para nós. Tá? Pode ter algum fator aqui e ali positivo, mas multiplamente ela é negativa. E por isso que eu insisto, desde que eu falei na primeira vez, é preciso o Brasil se posicionar pela solução pacífica e urgente do conflito. Um cessar-fogo imediato, um acordo e que pelo menos garanta o mínimo de estabilidade ali na região, e suspender esse negócio, essas retaliações econômicas. Veja, o americano faz muito jogo geopolítico aí, geoeconômico e geopolítico. Nós não podemos entrar nessa, certo? Não entrar nessa, porque aí é jogo geopolítico, de grande potência. Nós não estamos interessados nesse jogo, né? Isso não nos ajuda. Querer aproveitar isso para tirar uma casquinha, uma lasca. Isso está piorando o problema. Eu digo mais, vai piorar até para os próprios americanos, eu acho que no longo prazo. Por quê? Porque um monte de outras economias vão começar a sair do dólar. A Arábia Saudita
já anunciou que pode comprar, olha só, pode vender o petróleo para a China em yuan. 25% do petróleo que a Arábia Saudita exporta é para a China. Veja aqui. Então, e a Arábia Saudita é um país muito próximo dos Estados Unidos. Mas com essa postura eles começam a se afastar, certo? Ou seja, vários países começam a buscar alternativas. E é isso que o Renan falou antes. Triangulação de produtos, outros mecanismos de transação internacional eletrônica interbancária. Então, eu tenho visto alguns economistas falando que talvez isso acelere uma mudança na ordem econômica internacional. Tá? Desse predomínio de uma única superpotência para criar uma situação mais multipolar. Não sei ainda, tá? É muito cedo para dizer. Mas estão dizendo que há assim, muita gente pulando fora desse barco, né? É que a gente, como está no Ocidente, não vê tanto, tá? No Ocidente a gente vê muito o nosso lado de cá, porque a gente é muito influenciado pela propaganda, pela mídia mais ligada do lado ocidental, mas as coisas no mundo estão mais um tanto diferentes do que aparentam, tá? Do que a nossa... Então eu acho que o Brasil precisa fazer muito esforço, não é brinquedo, pressionar com a qualidade que a gente tem de respeitabilidade, se bem que nosso governo perdeu muito, mas não é uma pena, mas nós temos excelentes diplomatas que já jogaram importantes papéis no cenário político e, por consequência, econômico internacional. E devemos usá-los. Tá? E Renan, assim como o professor Davi, você também já deixou claro que a guerra não pode trazer nenhum tipo de benefício se for prolongada. Eu lhe pergunto qual é o maior prejuízo para o agro. Existe como dizer ou prever qual seria o maior prejuízo para o agronegócio aqui no Rio Grande do Sul? E concluo lhe perguntando também se existe algum tipo de benefício com esse conflito, mesmo que seja a curto prazo. Bom, Matheus, olha, um benefício de uma maneira assim muito rasa e olha, sinceramente, benefício mesmo, talvez um aumento da safra de inverno, alguma coisa nesse sentido, estimulada pelo aumento do preço do trigo, mas são muito mais pontos negativos do que positivos. Não dá para falar uma coisa dessa, sabe? Então, tu tinha me perguntado anteriormente, o governo está feito disso. A China, nossa ministra da Agricultura, já viajou para o Irã buscando ureia, importar ureia. Também viajou para o Canadá buscando potássio, que é o dos três ingredientes, o NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, que fazem os nossos fertilizantes. O que mais nos preocupa é o potássio, então a ministra já foi ao Canadá tentar negociar potássio. Por que nos preocupa? Porque o Canadá é produtor de 40% do potássio do mundo. 40%. Rússia e Bielorrússia, cada uma tem 20%. Então temos 40% do potássio do mundo numa situação extremamente delicada e que a própria Rússia já fechou as suas exportações de maneira preventiva, até para sustentar a sua agricultura interna, e porque a questão logística também, o seu caminho de saída desses produtos também já está numa região de conflito, então não tem muito como exportar também. Tem toda a questão do SWIFT, que o professor já falou muito bem, de como impossibilita as transações. Então, eu diria que o ponto assim, mais delicado de todos provavelmente vai ser o fornecimento mundial de potássio, não só no Brasil, porque 40% da oferta mundial está numa situação de assim paralisada. Não sabemos quando que isso vai retornar ao normal. Também sobre o abastecimento interno de fertilizantes, a produção nacional, eu
Estou abrindo aqui uma tabela que nós temos, já estamos fazendo alguns estudos nesse sentido. A produção brasileira em 2013 era de 9 milhões e 300 mil toneladas de fertilizantes. Hoje ela é de 6 milhões e 889. Então podemos ver uma queda bastante importante nessa nossa produção de fertilizantes. E o governo agora está trabalhando num plano para diminuir essa nossa dependência externa, o que é válido, mas também depende a que custo, né? O que vai nos custar esse plano é uma questão bastante delicada aí, mas certamente num momento como esse poderia dar uma amenizada, né? Uma dependência um pouco menor do mercado externo poderia amenizar esses impactos, mas eu acho que é isso. O governo, nós vemos um movimento da ministra da Agricultura nos possíveis fornecedores desses fertilizantes para negociar e se adiantando, né, ao problema. E a questão do potássio. A questão do potássio realmente é bastante preocupante, e que bom que já estamos tentando aumentar essa importação do Canadá. E Renan, como informação e também orientação, como o produtor gaúcho que já vive um período de secas e estiagens agravado nos últimos 2 meses, pode contornar esse cenário? Como a própria Farsul atua para ajudar, auxiliar o profissional do campo? Perfeito, Matheus. O nosso trabalho na assessoria econômica é de ajudar o produtor a tomar a melhor decisão possível. Como isso o deixando atualizado do que está acontecendo, ele sabendo o que está acontecendo, ele precisa saber que um conflito no leste europeu, no nordeste europeu, como o professor falou anteriormente, é extremamente relevante. O mundo é absolutamente interconectado, as cadeias globais são conectadas desde da globalização. Então, um conflito lá no outro lado do mundo nos afeta, assim como nós conseguimos encher barcos de soja e levar para a China, que é mais distante ainda, e é uma coisa absolutamente normal, todo mundo sabe que isso acontece. Um conflito num leste europeu, que é um importante fornecedor nosso de insumos, nos afeta. Então o produtor tem que saber que isso está acontecendo, ele tem que saber que se o conflito não se resolver, isso vai afetar ele, e o que ele pode fazer é levar isso em consideração na tomada de decisão dele. Ele pode já tentar negociar, ele já pode se planejando como é que ele vai fazer essa safra dele se houver o problema, se o custo for muito alto, como é que ele vai fazer para se planejar na questão do crédito, para se adiantar. O produtor tem que estar muito antenado nesses acontecimentos globais para poder tomar uma melhor decisão possível e não chegar lá na época do plantio, agora não tem fertilizante, o que eu faço? Não, acompanhe as notícias, saiba o que está acontecendo e já te planeja com meses de antecedência. E professor Davi, ainda falando dessa questão da atuação do Estado para conter os impactos da guerra para o trabalhador e para o mundo todo, para a população em geral, o conflito também indica mudanças nas estratégias do governo federal para conter esses impactos. Eu lhe pergunto como o poder público pode frear uma provável alta na taxa de juros e, quem sabe, ajustar medidas que possam alavancar a economia brasileira. Seria possível realizar alguma ação nesse sentido por parte do governo federal? Sim, algumas ações são necessárias e urgentes. O problema é que o governo está tomando medidas no sentido inverso em geral, né? Foi ontem, o Copom subiu a taxa de juros mais um pouco, tá? Já passou dos 11% ao ano a taxa Selic, a taxa básica. O que acontece numa economia? Esse é o beabá, tá, da economia. Quando tu sobe a taxa de juros, é como se tu puxasse o freio de mão da economia. Por quê? Porque as prestações ficam mais caras dos artigos que a gente vai comprar prestação, porque o custo de financiamento da produção fica mais caro, porque, por exemplo, um industrial, ele olha para esse cenário
em vez de ele ampliar a produção da empresa que ele estava pensando, ele vai olhar, não, vou aplicar juros e não vou correr risco. O governo paga, na verdade, nós, sociedade, pagamos essa aplicação, esse juro, o que vocês acham que paga? Né? Não é o céu, não são as nuvens. Quem paga esse juro somos nós, vai acabar saindo do orçamento, do nosso orçamento. Tá? Por isso que eles criam aquele tal teto de gastos, que é para poder pagar esses juros aí também. Né? Então, claro, rola, é uma coisa complexa, mas eu digo assim, o sentido é inverso. O país teria que... E corta um gasto. O que se recomenda numa hora dessa, desde o fim da Grande Depressão dos anos... Desde a Grande Depressão dos anos 30, que os governos fazem. Baixar a taxa de juros e estimular a economia a fazer mais obras, aumentar o gasto público. Por quê? Porque isso vai movimentar a economia. Tá? A ideia é aquecer a economia brasileira e atuar sobre essas cadeias que estão com dificuldade. Né? O governo é inativo. Fica esperando que o mercado resolva. Tem coisas que o mercado não vai resolver. O mercado não é a solução para tudo. O mercado tem seu papel. Tá? Ele vai fazer a justa operação, né? de oferta e demanda, mas várias coisas, vários gargalos o mercado não resolve, por isso não precisava fazer. Deixa andar e tudo vai funcionar. Não é assim que acontece. Tá? Ou seja, no mundo inteiro, na agricultura especialmente, no mundo inteiro há intervenção do Estado na economia. Por exemplo, uma coisa que aconteceu agora recentemente, né? É uma coisa comum na agricultura, no mundo inteiro, os países, os governos terem estoques regulatórios, ou estoques reguladores. Tá? Ou seja, o governo, quando o preço está muito baixo e fica abaixo do custo do produtor, o governo não está comprando, porque está barato, mas ao mesmo tempo ele garante um preço mínimo, um pouco acima desse preço de mercado, e salva o produtor da falência, tá? e retém estoques. Quando os preços dos artigos estão muito altos, está muito ruim para o consumidor, o governo entra vendendo os estoques, aumentando a oferta, mecanismo de mercado, aumentando a oferta e, portanto, fazendo baixar os preços ao consumidor sem prejudicar o produtor, percebe? Então esse mecanismo é fundamental. Não existe mais no Brasil. Praticamente, o estoque hoje no Brasil do governo é em poucas mil toneladas, ou seja, não faz nem cócega, não faz diferença. Então isso cria uma situação de insegurança, tá, para a população e para o produtor. Ou seja, nós precisaríamos retomar os mecanismos tradicionais e as políticas básicas. Tá? Eu não estou nem falando, estou falando assim do simples, sem falar as coisas complexas que tem hoje. Né? Eu acho que isso sim, incidir é correto, ir lá no Canadá e tudo bem. Tá? Buscar alternativas, isso mesmo. E triangulações e coisa e tal. Pode ser com a Índia, pode ser com quem for, né? Porque vários países da Ásia estão tendo, e do Oriente Médio, negócio com a Rússia. Não pense que a Rússia não está tão isolada quanto parece. Né? É mais a intenção geopolítica americana. Quer dizer, eles fizeram um negócio que é grave. Né? Eles congelaram os bens dos russos, não do governo só. Dos russos em geral, inclusive pessoas físicas, empresas. Um negócio... tipo assim, fora da lei, né? Um negócio estúpido. Do ponto de vista internacional, não existe, isso não é permitido. Tá? Isso é uma coisa dos americanos, a coisa de punir, de tirar uma casquinha geopolítica, geoeconômica. Tá? Isso não ajuda, isso cria... Todo mundo está querendo sair disso. Imagina que um pouco o cara discorda aqui do Brasil e mete a mão nas nossas reservas internacionais. O que é isso? Onde já se viu isso? Não pode, entende? Sanções internacionais econômicas. Isso para mim, é quase uma declaração de guerra. Tu meter a mão no meu dinheiro, eu não vou gostar. Né? Ninguém vai gostar. Tá? E mais, os Estados Unidos está a milhares de quilômetros da zona do conflito. Por que ele está se metendo lá? Qual é o interesse que ele tem lá? Porque também, veja, essa situação da OTAN, forçada pelos americanos, porque muitos países europeus não queriam isso. Nem a Alemanha não queria, nem a França não queria. Eles não queriam conflito na Europa. Os Estados Unidos está muito bem obrigado, o conflito não é no continente dele. Né? Mas os europeus é que estão sofrendo a carga, inclusive
do exílio de muitas pessoas, né, da migração, mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, sei lá quantas pessoas que estão imigrando, né? Então, emigrando, né? Ou imigrando pelos outros países. Né? Então é isso, o governo brasileiro poderia tomar medidas mais condizentes com a situação, mas não está. Né? O governo atua às vezes muito por crenças, ideologia, e não perde o sentido pragmático. O que ajuda, o que resolve. Eu acho que isso seria mais salutar, tá entendendo? Pensar menos mas isso aqui é feio, isso aqui... O pessoal tem que fazer o que é justo, o que é necessário, e o que ajuda a economia. Tá? Nesse momento não é hora de ficar tendo pruridos. Eu me lembro que o governo relutou muito naquele auxílio emergencial, lá no ano 2020, no início da pandemia. Acabou sendo meio imposto pela pressão popular, pelo Congresso. Depois ele mesmo gostou, porque achou que ia dar voto, isso aí. Mas veja, demorou muito, foi trancado, nós poderíamos ter saído muito melhor da pandemia do que saímos. Por quê? Porque o governo fica, às vezes, pensando muito ideologicamente, pouco praticamente, pouco pragmaticamente. Isso atrapalha a economia. Né? Nós temos essa dificuldade com esse governo. Realmente, eu sinto muito, mas eu nunca vi nenhum governo assim. Eu já vi governos conservadores, de esquerda ou centro-esquerda, né? Mas nenhum fez tanta estripulia como esse, nunca. Isso é estripulia, isso aí desculpe a expressão, mas não não resolver nada. Não resolver nada e criar mais problema do que precisaria resolver. Do que precisaria criar, desculpe, em vez de resolver. Mas desculpe o desabafo, mas aqui eu acho que está todo mundo falando isso. No cenário econômico, eu não vejo pouquíssimas vozes defender o governo federal. Pouquíssimas. Na academia, na universidade. Perfeito, obrigado, professor Davi. Agora, para a gente encaminhar o encerramento do nosso programa, eu tenho 2 perguntas para o Renan finalizar a sua participação aqui no TV Câmara Entrevista. Renan, eu lhe pergunto sobre o setor do agronegócio. Por quanto tempo ainda esse setor se sente confortável com o que vem ocorrendo, confortável com a distribuição das suas mercadorias e do seu balanço comercial como um todo? E a partir de que momento, com o fim da guerra, o setor do agro pode considerar uma recuperação total, imaginando que a guerra termine, o conflito termine em algumas semanas, o que já seria uma perspectiva positiva e otimista? As exportações do nosso agronegócio, acho que é isso que te refere, acontecem normalmente, não foram prejudicadas, realmente não serão. Acho que a posição de exportações está bastante tranquila, não tem por que nos preocuparmos com isso. O que nos preocupa aqui no estado do Rio Grande do Sul é a estiagem, onde nós vamos ter perdas importantes na soja e no milho. Isso certamente vai nos diminuir a nossa balança aqui comercial, será prejudicada, né, porque vai sair muito menos soja do que sai normalmente, então vai entrar menos dólares aqui no estado do Rio Grande do Sul por causa disso. Mas a questão do conflito, assim, pé no chão, na agricultura mesmo, na agropecuária, essa questão dos insumos. Então, se o conflito se resolver rapidamente, nós já víamos uma questão de normalização do preço dos insumos que haviam disparado com a pandemia, né? Com a desorganização das cadeias globais, eles haviam disparado. Até dezembro estava bastante caro e a gente viu em janeiro um movimento de queda nos preços. E em fevereiro aí começa o conflito, né? E então ainda nem temos números de quantos dólares por tonelada estão entrando os produtos agora em março. Provavelmente vai ter algum choque aí. Mas se o conflito se resolver logo, eu acho que não teremos impactos. Se o conflito se estender, bom, realmente aí a gente teremos um problema aí na questão do nosso custo de produção, que já está alto, já está apertado, as margens do produtor já estão bastante apertadas. Então isso é mais um fator que nos
complica e que nos tira um pouco a competitividade, né? Perfeito, e com isso nós vamos nos despedindo da nossa audiência. Agradeço aos nossos especiais convidados, o Renan Rain dos Santos, analista de Relações Internacionais da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Obrigado, Renan, pela participação aqui no TV Câmara Entrevista. Eu que agradeço o convite, é um prazer, novamente, uma honra participar do TV Câmara Entrevista. Matheus, muito obrigado. E só mais um recadinho no final, que eu até esqueci de mencionar. O PIB do Rio Grande do Sul, 40% é agronegócio. Todas as cadeias que fornecem para o agro, todos os serviços que são prestados para o agro, toda a produção da agropecuária e toda a agroindústria que vem depois dos nossos produtos, são 40% do PIB. Então, qualquer disrupção no agronegócio gaúcho acaba afetando toda a economia do Estado. Por isso, a nossa preocupação quando acontece alguma coisa que pode afetar essa cadeia. Muito obrigado. Também participou do nosso programa o economista Davi Fialkov, ele que é professor na Faculdade Dom Bosco aqui em Porto Alegre. Obrigado, professor Davi, pela sua participação. Eu que agradeço. É uma alegria, uma honra muito grande participar do seu programa, Matheus, e os seus telespectadores, um tema extremamente interessante, candente, que está, né, atual, que nos afeta bastante, né? Eu acho que a gente tem que terminar com uma mensagem otimista. Eu espero que o Brasil, que os povos encontrem o caminho da paz, porque o caminho da paz é o melhor para todos. Eu não me refiro só do ponto de, claro, tem do ponto de vista humanitário, principalmente, mas também do ponto de vista econômico, tá? Como consequência aqui para nós, Brasil, Rio Grande do Sul, nós já estamos sofrendo bastante com a situação econômica que já vinha vindo no Brasil e no Rio Grande do Sul com a estiagem. Esse acontecimento nos prejudica muito. Nós precisamos o quanto antes fazer esforços para que esse conflito se encerre o quanto antes. Esse é o nosso objetivo. Agradeço muito pelo convite para poder participar desse programa. É o que todos nós esperamos, é o que todos nós queremos, que a guerra termine logo, que esse conflito termine o mais rápido possível. Então, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.